Seja bem-vindo novamente aí ao nosso canal e agora com a nossa aula número 4. Se você já assistiu às aulas anteriores, dá uma clicada aqui, dá o joinha, o like, compartilha, curte, tá? E vê as aulas anteriores que a gente está disponibilizando também para vocês, ok? Eu sou o professor Emiliano, sou professor da Web3 Academy e sou também professor desenvolvedor da plataforma Web3 com a linguagem de programação Solidity. Eu estou acompanhando você aí nesse nosso tour para aprender um pouquinho mais sobre esse mundo esplêndido, maravilhoso, é o futuro que se aproxima da plataforma Web3, tá bom? E o conteúdo que a gente vai ver agora é basicamente criptomoedas. Quando a gente fala de criptomoedas, as pessoas imaginam logo que eu estou trabalhando com isso aqui, né? Ó, que é um Bitcoin. Está aqui na tela para vocês verem. Um Bitcoin, né? Ó, bacaninha, eletrônico. Ó. Não, não é isso aqui. Isso aqui é uma representação física, cunhada em metal, banhado a ouro. É uma representação física do Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda eletrônica, ela não existe fisicamente, então o que vocês estão vendo aqui é apenas uma representação simbólica, não tem valor algum, acenda um valor afetivo aqui para mim que sou colecionadora, tá? Enfim, o que é uma criptomoeda? Para que serve? Como funciona? Entendam, não é propósito meu particular e nem nosso aqui da Web3 Academy dar um curso ou uma aula sobre investimentos com criptomoedas. Claro, a gente acaba tocando nesse assunto. Mas a gente fala sobre a criptomoeda, o que é, para que serve, como funciona, para que vocês tenham uma ideia de todo esse contexto. Acho que é importante que todos saibam que a criptomoeda pode até ser um investimento, ela pode até ser um meio de compra, mas não deixa de ser algo muito volátil, né? Então, fisicamente, somente essas representações aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é criptomoeda. Bom, criptomoeda em termos práticos, ele é um meio de pagamento eletrônico criado por Satoshi Nakamoto lá pelos idos de 2008, 2009, ele estudando aquelas ferramentas de peer-to-peer que eram utilizadas na década de 90, ele teve a ideia de conceber, usando a mesma ideia das plataformas peer-to-peer, ele teve a ideia de conceber o blockchain, a ideia do blockchain, e ele também especificou um funcionamento de um meio de pagamento, uma moeda descentralizada, que pudesse ser enviada de um usuário para outro sem intervenção de um banco. Essa é a parte mais interessante. Então imagine você aí, recentemente passei por um problema, eu estava precisando transferir dinheiro de uma conta de um banco, uma conta em meu nome, para outro banco, a minha mesma conta, uma conta minha em outro banco, né? Então, olha só, eu tive que entrar por uma instituição financeira para de uma passar para outra, para da outra passar para minha própria carteira, só que em outro banco. Na Web3 isso não é assim. As transferências elas são ponta a ponta, são fim a fim, usuário para usuário. Transferências são feitas de forma direta. Essa é a grande, digamos assim, vantagem da Web3, porque ninguém fica sabendo o que você está fazendo, o que você está comprando, para quem você está enviando o recurso ou de quem você está recebendo dinheiro. Então, claro que a má utilização é possível, tá? Mas de qualquer forma, tudo na vida pode ser usado da forma errada, né? Então, digamos assim, o Bitcoin, a criptomoeda, na verdade, o propósito dela é pagamento. Agora imagine vocês em alguns países, por exemplo, que tem uma pobreza grande, tem dificuldades em fazer girar dinheiro, né? Então eles acabam, digamos assim, não tendo que recorrer a bancos, até porque, a depender do local, bancos não têm interesse em operar ali.
Então eles se veem, digamos assim, obrigados a, digamos, guardar suas reservas financeiras nas suas carteiras, nas suas wallets, conforme a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma voltada lá e retorna lá e vê o vídeo número 3, tá? Então, e aí a economia gira em torno disso, entendeu? Então a coisa funciona dessa forma, como se fosse um meio de pagamento. A ideia é funcionar de forma semelhante ao Pix. Olha, eu puxei aqui esse vídeo, aqui ó, eita, nunca acerto aqui o lado do negócio é para cá, né? Aí, isso, tem que apontar invertido. E seguinte, cara, olha que coisa bacana, né? Lá no Rio de Janeiro, lá em Maricá, estado do Rio de Janeiro, houve a criação de uma moeda social, que eles chamam de Mumbuca, tá? Então eles criaram um banco Mumbuca com linha de crédito. Então o pagamento, eles funcionam muito como se fosse uma criptomoeda. Claro, eles não usam a Web3, né, como a gente utiliza, mas eles utilizam o conceito dessa moeda paralela para fazer pagamentos entre eles. Nós temos alguns projetos na Blockchain Tech Brasil que são projetos, digamos assim, de cunho social e trabalham com criptomoedas. Vou mostrar aqui. Então, como vocês podem ver aqui na tela, a Mulheres SA é uma iniciativa lá de Minas Gerais que são, digamos assim, é uma plataforma que pretende arrecadar fundos com criptomoeda para doação para mulheres empreendedoras. Então, isso é uma ideia muito interessante utilizando criptomoeda, tá bom? Nós fazemos parte, nós somos parceiros dessa solução deles também. Bom, primeira coisa que acho que é importante a gente comentar é criptomoeda não se obtém se obtém criptomoeda de duas formas, tá? É interessante a gente colocar a primeira ideia. Segundo, criptomoeda é meio de pagamento. Pode ser usado como meio de pagamento, pode ser usado como investimento. Tá? Eu posso também trocar por produtos, serviços, etc. Tem até a história aí do The Pizza Day, que foi o primeiro caso, o primeiro caso, digamos, de pagamento de uma pizza com um criptoativo, tá? Então, aqui é a representação simbólica, né, de meu Deus do céu, a gente não consegue entrar nesses sites que eles ficam toda hora mandando pop-up para nós, né? Tá vendo o que a Web 2 faz com você o tempo inteiro? Toda hora fica ali no exploit, vendo os seus cookies, onde você anda, o que você faz. É isso que a Web 3 não tem, porque na Web3 você instala aplicações descentralizadas e você conecta direto à blockchain sem intermediários, sem propaganda, sem marketing, sem nada. Bom, voltando aqui então. Criptomoedas, elas são gerenciadas por uma coisa chamada contrato inteligente. Existem criptomoedas que são moedas nativas de um token, elas são o próprio protocolo. É o caso da Ethereum, é o caso do Bitcoin. Eles fazem parte do protocolo. Então, no protocolo da moeda, já existe, no protocolo da rede, né? No protocolo da rede, já existe a previsão da criptomoeda. Então, no protocolo daquela rede, por exemplo, Bitcoin, eu tenho a previsão da moeda Bitcoin. No protocolo da rede Ethereum, eu tenho a previsão da moeda Ether. Eles são chamadas moedas nativas do protocolo, e é como se fosse o sangue, digamos assim, que circula daquela rede, tá bom? Outras moedas, como Dogecoin, como o USDT, o USDC e outras mais, elas são criadas por meio de contratos inteligentes. Então eu tenho um smart contract que eu posso, inclusive, utilizar para criar uma moeda minha, né? E nós temos uma moeda, a gente vai lançar, mais para frente falo sobre isso. Então, esse smart contract, ele permite que você faça operações de lançamento de moedas. Então, você vai fazer uma mintagem, né, que se chama de mint. Você vai fazer o lançamento de moedas, você pode fazer airdrops
de moedas, pedindo que as pessoas conectem, coloquem seus endereços ali e você faz um airdrop. Você joga para essas pessoas uma quantidade X de tokens para que elas recebam e, claro, aquele token pode vir a valorizar e aquele ativo pode aumentar de preço. Tá? Então, a primeira ideia. O token, a criptomoeda, ela pode ser nativa da plataforma, como no caso do Bitcoin e Ether, ou ela pode ser oriunda de um contrato inteligente, como outras, uma boa parte das outras moedas restantes aí, tá? Como o USDT, o USDC, Dogecoin, que é um meme coin muito famoso, e tem outras várias que existem aí nesse grande espectro de criptomoedas, ok? Claro, é importante, eu acabei não concluindo. Para você ter uma criptomoeda, você pode obter de duas formas. Primeiro, ou alguém te transfere uma criptomoeda ou você compra numa exchange. As moedas, quando são lançadas, elas têm uma quantidade limitada. Algumas podem lançar mais moedas, podem lançar complementos, né, fazer lançamentos posteriores, mas de um modo geral, até porque a escassez gera valor, essa é a grande lógica por trás da cripto, as criptomoedas nativas elas têm uma quantidade fixa. Então, quem tem moeda, tem. Quem não tem, quer comprar. E pode comprar de quem tem. Então, essa pessoa que tem, ou ela pode vender diretamente para você, ou você pode comprar de uma exchange que tem o seu estoque de moedas, que ela já comprou anteriormente, claro, e ela pode vender para você. Tá? Então, você pode receber de alguém ou receber de uma exchange. Tá? Professor, o que é exchange? Exchange é uma casa de câmbio. Pode ser mercado Bitcoin, pode ser a Coinbase, ou pode ser até algumas casas de câmbio aqui no Brasil já começaram a oferecer, da mesma forma que oferecem dólar físico, né, a moeda dólar, mas também pode te oferecer criptomoeda, só basta você informar o endereço da sua wallet, ela coloca lá a criptomoeda depositada direto na sua carteira, tá? E não fique preocupado com isso, porque elas aparecerão no seu imposto de renda quando chegar a época, tá bom? Porque a partir de agora, os investimentos ou aquisições de criptomoedas são declarados pelas casas de câmbio e, claro, quem recebeu aquilo, você criou sua conta no mercado Bitcoin, você tem que se identificar lá no mercado Bitcoin, sabe quem é você, sabe qual é a sua carteira, então ela vai transferir para você o valor, vai ficar lá para o leão depois mandar lá a sua tributação em cima dos seus rendimentos. Então é só torcer para o seu Bitcoin não dar um pipoco, você tem que pagar muito para o leão aí depois, tá? É bacana isso, né? Mas é muita informação e a gente não tem muito tempo, a gente não quer cansar a nossa audiência aí com muita informação. Vamos adiante. As críticas são essas, cara. Pô, todo mundo, tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio, tem gente que acha interessante, tem gente que acha perigoso. Tudo na vida é assim, né? Então, criptomoeda pode ser usada em transações ilegais? Pode. Alto consumo de eletricidade, isso hoje é questionável. A maioria dos tokens tem migrado do Proof of Work para Proof of Stake, assim como fez o Ethereum em 2022. Então, acreditamos que a grande tendência seja uma migração pacífica e transparente para o usuário de um modelo que consumia mais energia para um modelo até mais sustentável. O que o Bitcoin tem feito, ele ainda é Proof of Work, é investir pesadamente na produção de energia elétrica, através de energia eólica, painéis solares e tal. Então ele tem feito um investimento muito grande na energia renovável, justamente para manter essa economia da criptomoeda funcionando, no caso Bitcoin. Tá? Volatilidade de preços, claro, né? A criptomoeda é um ativo que flutua muito de preço. É só a gente lembrar do caso do Dogecoin. Quem está lembrado do Musk. Então, como eu estava dizendo, olha que legal isso aí, ó. Vamos lá. Elon Musk anuncia a data de lançamento do X-Money para abril. Ora, isso aí, só um anúncio desse tipo já provoca aí uma corrida a respeito de um novo modelo de lançamento
E aqui fala inclusive do Dogecoin, né? Dogecoin é aquela moedinha lá do Shiba Inu, né? Do cachorro, tá? Que teve uma valorização muito grande em função de um comentário feito pelo Elon Musk a respeito desse cachorrinho simpático que eu tenho um token desse aqui, é um meme coin, e eu acho uma gracinha ele. Os meus alunos comentam, acham engraçado quando eu falo, professor, que é isso? É carinha, olha que carinha fofa, tá? Desse petzinho aí que faz parte aí desse ecossistema de criptomoeda. É um meme coin, o Dogecoin, e está aí hoje valendo 48 centavos de real. Mas já teve oportunidade de uma valorização, né? A gente vê aqui a curva de valorização do ativo, tá? Teve uma queda abrupta e hoje está aí na faixa aí dos 48 centavos, tá bom? Bom, então preços são voláteis, né? O próprio Bitcoin mesmo passou por sua crise, então essas coisas flutuam mesmo. Vulnerabilidade, ataques, roubo de transações, extravio de carteiras, cara, conectou na rede, você está sujeito a qualquer coisa. Então, não é uma exclusividade da criptomoeda esse tipo de problema, digamos assim, de vulnerabilidade, tá? Não é algo específico. A questão da bolha econômica. Porque é uma bolha. Eu até entendo que é bolha, mas, cara, essa bolha já ameaçou pipocar há muito tempo e até hoje ela está aí, cada vez mais subindo o Bitcoin. Alguns problemas políticos, por exemplo, crises, como aconteceu recentemente na Venezuela. A gente saiu da Venezuela e pegou todo o dinheiro que tinha, comprou de criptoativo e veio para o Brasil com dinheiro em forma de cripto. Infelizmente o Brasil ainda não tem uma cultura de criptomoeda. Mas em alguns países da Europa você chega lá no ATM, numa caixa de transferência, um banco eletrônico. Você consegue fazer a conversão da sua wallet MetaMask para sacar na boca do caixa em euro. Aqui no Brasil a gente ainda não tem isso, tá bom? A questão do dinheiro não ecológico, claro, acredito que esse posicionamento esteja sendo revisto por conta da adoção do consenso Proof of Stake e fala-se muito sobre a questão da utilização de Bitcoin como investimento. Então, é risco. Tem gente que gosta de investir em BET, tá? O cara investe em criptomoeda. Tá? Então, algumas criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple e por aí vai. Algumas, como o SDT e o SDC, são atreladas ao dólar. Então, hoje você vai comprar uma USDC ou um SDT, elas são atreladas ao valor do dólar. Tá? Antes que alguém pergunte, já vou respondendo. É possível trocar uma moeda por outra? Sim, a gente fala de swap, ou troca de criptomoeda. Então existe na internet várias exchanges centralizadas, né, decentralized exchanges, que são casas de câmbio descentralizadas, que você pode conectar a sua carteira, subir para lá um determinado valor de uma moeda e resgatar ali o valor convertido em outro token. Então essas trocas de moeda é possível fazer diretamente por essas redes descentralizadas, claro, remunerando ali um percentual para quem oferece o serviço, ok? Algumas exchanges descentralizadas são gratuitas, principalmente aquelas que trabalham com fim social. Elas são o custo é mínimo. Você só paga o custo da transação, você não vai pagar o custo da corretagem, vamos dizer assim, tá? Aqui são as representações gráficas das principais criptomoedas, tá? Dogecoin eu mostrei agora há pouco, então aí tem todas elas. Olha, nem sei quantas tem no total, é muita criptomoeda que tem. Mas nem tudo são flores no mundo das criptomoedas, tá? Porque nós tivemos aí um problema em 2018, quando houve uma queda no valor do Bitcoin. Então, para muita gente era muito custoso manter, até por conta do questionamento em torno do custo para manter uma rede de Bitcoin funcionando. Então, muita gente, digamos assim, abandonou a utilização do Bitcoin
Por conta disso, jogando aqueles mineradores que vocês viram lá nas nossas aulas anteriores, jogando aqueles mineradores fora. Tá? Então isso aí de fato aconteceu, mas hoje a gente vê que o Bitcoin deu a volta por cima. Então está aqui em janeiro de 2019, foi o menor preço naquela época, né? O Bitcoin chegou a 3.900 dólares e ele estava custando 12 mil dólares, tá? Naquela época. Hoje está bem mais, tá? E claro, deu a volta por cima. Hoje um Bitcoin custa o equivalente a 596 mil reais, ou algo em torno de 100 mil dólares, tá? É bastante dinheiro, né? Enfim. Possibilidades de blockchain. Então vamos ver o que é possível fazer com blockchain. Claro, a gente já conversou bastante sobre isso e com certeza está bem claro para vocês o que a gente consegue fazer com blockchain. Vamos lá. É isso que a gente acredita. Na Web3 Academy a gente pretende formar aí uma turma de desenvolvedores, de programadores e, digamos assim, trabalhar para difundir o conhecimento e levar para você que está em casa assistindo o nosso vídeo as ferramentas que você precisa para aprender a trabalhar nesse mundo. Olha aí a infinidade de coisas que a gente pode fazer com a plataforma Web3. Você pode trabalhar com certificação digital, você pode utilizar smart contracts para automatizar sistemas de pagamento, você pode usar para criar criptomoedas ou até mesmo trabalhar com comércio de criptomoedas, saúde eletrônica, publicação na nuvem em blockchain de prontuários eletrônicos, nuvem computacional distribuída, autoria de livros, etc, etc, votação eletrônica. Estou falando de blockchain, né? A utilização de blockchain. Por isso que nós utilizamos e achamos extremamente válido divulgar a todos o futuro da internet que está aí por trás da blockchain. Tá bom? A grande vantagem, eu acho que eu gosto muito de apresentar, nas minhas apresentações que eu faço, eu gosto muito de apresentar essa imagem que, digamos, resume de uma forma bastante pragmática a grande vantagem do blockchain quando a gente compara com outras soluções. Então, observe, uma solução tradicional com um banco de dados centralizado está aqui. Então, todos os nós de uma aplicação conectam-se a esse banco de dados centralizado. Se esse banco de dados centralizado der alguma pane, ficar fora do ar, a operadora que atende aquele prédio lá faltou energia, isso daqui não tem uma redundância na nuvem ou coisa parecida, a tendência é que esses terminais aqui fiquem fora do ar. Ao passo que se eu estiver utilizando blockchain, mesmo que alguns nós saiam do ar, a exemplo da rede peer-to-peer, né? do Kazaa, Emule, Dremule, enfim, naquela época, ainda assim a rede continua operando. Então, isto por si só já mais do que justifica a adoção da blockchain para uma série de soluções, principalmente aquelas soluções que dependem aí de uma elevada disponibilidade. Tá? Comparando com um banco de dados central, não existe uma autoridade central, a integridade é garantida pela conexão entre os blocos, nós falamos sobre isso lá na frente, quando nós falamos sobre a aula da criação do bloco, das transações. Tá? O acesso de escrita, claro, dependendo do contrato que esteja trabalhando naquela aplicação, eu posso conceder permissão de escrita e leitura, e a nossa arquitetura peer-to-peer ela é infalível. Tá? E tem seus problemas. O custo é elevado, porque eu tenho que pagar os mineradores, né, para manter todo esse equipamento, aí, toda essa rede funcionando. São um pouco mais lentos por conta do trabalho de transação, de mineração que tem que ser realizado, isso tem um custo e leva um tempo por conta dos cálculos, tá? E ele é adequado para ambientes onde os usuários precisam de um meio mínimo que garanta a confiabilidade, tá? Então,
eu estou aqui transferindo um dinheiro para alguém, eu garanto que aquela transação vai ser executada por conta do todo o consenso, né, o algoritmo de consenso que é executado durante o processo de envio ou recebimento de valor. Tá bom? Então, aqui essa imagem aqui embaixo, olha, ela fala de forma bastante interessante, vou procurar destacá-la aqui. Eu tenho aqui embaixo, por exemplo, um modelo tradicional, tá? Vou tentar trazer a imagem aqui para cima. Opa. Pronto. Aqui eu tenho um modelo tradicional onde o meu usuário interage com uma carteira por meio de uma instituição bancária, né? Então, se eu quiser transferir valor de uma pessoa para outra, eu tenho que entrar no meu banco para poder transferir o valor para o destinatário. No caso da Web3, não, eu posso transferir da minha wallet diretamente para outra pessoa, que pode transferir diretamente para outra pessoa e assim por diante. Então eu tenho maior liberdade, menos vigilância, maior controle. Tá? Então por isso que o blockchain ele é até, diria, combatido por muitos que não têm interesse que a coisa funcione dessa forma. Tá? Com total independência do usuário, mas nós acreditamos na independência, na validade dessa ideia. Enfim, estamos chegando ao final desse nosso vídeo, foi um pouquinho mais demorado, mas conversamos bastante. Eu gostaria de dizer que a tecnologia Web3 ela é apoiada em blockchain, ela usa peer-to-peer como plataforma. Ela é uma solução totalmente descentralizada e que devolve ao usuário o total poder sobre suas decisões, o que ele faz, o que ele compra, o que ele transfere, o que ele recebe. Ninguém precisa ficar sabendo, porque essa é a grande filosofia do Web3. Então não tem banco intermediando, não tem agência intermediando, etc. Tá? Há um detalhe que eu não comentei, mas vou deixar aqui para o final. Você pode transacionar criptomoedas no mundo da Web3. Na hora que você for sacar aquilo em real aqui no Brasil, por exemplo, eu comprei lá o SDT numa viagem lá fora que eu fiz. Quando eu chegar no Brasil, se eu quiser sacar em reais na minha conta do mercado Bitcoin, esse valor tem que ser declarado ao leão. Certo? Então fica aí a dica. Então, embora o dinheiro venha de fora, quando ele entra em circulação no país, ele tem que ser declarado ao fisco, senão isso configura evasão de divisa, eu tenho certeza que você não vai querer isso. Tá bom? Se você gostou, dá uma joinha, curte aí o nosso canal, compartilha, fala com os amigos e a gente continua produzindo mais material para vocês que estão interessados em aprender o que é essa tecnologia maravilhosa. Tá bom? Sou o professor Emiliano, apaixonado por blockchain. Venho falando sobre isso desde 2018, hein? Faz tempo. Apaixonado por blockchain, apaixonado por Web3, professor da Web3 Academy e também professor convidado da Web3 Edu Brasil. Somos parceiros nessa história aí de querer mudar o nosso país, colocar o nosso país alinhado com o que tem de melhor aí fora do Brasil, que é justamente esse movimento libertário aí da Web 3.0. Tá bom? Obrigado, dá o like, curte, segue a gente e até o próximo vídeo.